Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que é comum para quem tá hoje em um sistema que é um monolito, que atende o negócio há algum tempo, mas tá começando a ter uns problemas de engenharia ou uns problemas de processo, e esses problemas justificam essa pessoa começar a pensar em querer matar esses sistemas. E como a gente já teve vários casos disso aqui no Labs, eu trouxe algumas pessoas diferentes para falarem sobre isso com a gente. Uma dessas pessoas participou da morte de algum dos sistemas comigo, e é o Luiz Góes. E aí, Góes, beleza? Beleza, Gouveia. Valeu pelo convite. Outra pessoa aqui é o Diego Ossi. E aí, Gouveia? E aí, galera? Tudo bem? Outra pessoa aqui que eu trouxe do Labs é o Marcel Grilo. Fala, pessoal, beleza? E a última pessoa que eu trouxe aqui é o Maurício Linhares. E aí, Linhares, tudo bom? Opa, tudo em paz. O bom do monolito é que mantém todo mundo empregado. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Bom, acho que um bom tópico para começar esse assunto é definir o que é monolito, né? Tem gente que fala que monolito é aquilo que tá tudo num code base só. A gente gravou um episódio no Hipsters sobre isso, e sobre as duas partes, né? Sobre microserviço e sobre monolito. O de monolito, o Maurício não conseguiu participar, mas basicamente o de monolito a gente falava por que monolito é bom, os aspectos de coisas boas de monolito. E esses aspectos, um deles é que, acho que 95% do mundo é bem suprido com monolitos, assim. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas... Eu acho que o mais comum, né, que a gente vê nas empresas é que você começa a ter problema, né? Lidar com monolito é difícil quando as equipes crescem. Não é muito uma decisão só de engenharia, né? Eu acho que até o caminho errado é o cara tomar essa decisão olhando do ponto de vista de engenharia, mas a necessidade vem mais de quando a equipe e a empresa crescem o suficiente para que seja difícil todo mundo mexer naquele mesmo code base, com todos aqueles testes, você vai mudar uma linha e tem que passar uma hora no CI para rodar todos os testes e verificar todas as coisas que estão acontecendo. Acho que para nós foi justamente esse o caso, né? Pois é. Acho que aí é que mora o problema do monolito, né? Não é uma decisão de, eu tenho que fazer isso aqui porque agora fica mais bonitinho se eu colocar um microserviço aqui. E isso aí é a coisa que vai dar treta no fim das contas. Acho que microserviço, a Roberta tinha dado um exemplo no episódio do Hipsters lá, do que eles têm no Stack Overflow. Eu já conversei com os amigos meus que trabalham no Booking e... Na real, o monolito tem essas interpretações diferentes, né? De você ter um sistema que você faz deploy tudo junto uma vez, um cara que você tem um code base só, mas consegue separar. Tem gente que separa dessa maneira, mas eu acho que a definição que você tomou é boa. Se você tá escrevendo código num lugar só e isso tá te trazendo problemas, você provavelmente pode chamar isso de monolito. Também tem a questão da parte de acoplamento de dados, né? Você começa a inflar todo o seu domínio de dados, colocando coisas que poderiam ser sistemas periféricos ali dentro por comodidade. Então eu vejo muito nessa parte de dados aí também como uma forma de crescer o monolito, entendeu? Ele começa a crescer à medida que você enxerga algumas comodidades e prefere não fazer a lição de casa, prefere a facilidade, né, do que a dificuldade no processo de desenvolvimento de uma modelagem de dados dentro do seu sistema. Hoje a gente tem um exemplo aqui no Marketplace, né? É o nosso monolito. Ele funciona bem, mas ele foi muito inflado ao longo do tempo, com muitas responsabilidades diferentes. Gera relatório, cuida de pedido, preço, estoque, tudo que você imagina, cara. Então, além de tudo isso daí que vocês falaram, eu também acho que essa parte de olhar um pouquinho para os dados ajuda a montar o conceito do monolito. Eu acho que separação de domínio é um negócio que talvez defina bem, né? Microserviço e monolito. Porque monolito você tem vários domínios num sistema só, ou num codebase só, ou algo do tipo. E microserviço, a intenção é justamente não fazer isso, né? Exato. O monolito, ele tá sempre, pelo menos na minha visão, assim, na minha experiência, ele está sempre atrelado a um legado. Aí, normalmente, esses legados não tem teste unitário, ele não tem um processo de curadoria, assim, muito legal. E aí vem todos esses problemas que o pessoal tá falando, igual de fazer uma alteração, de cuidar do sistema e ter uma dor muito grande de fazer um deploy novo, né, de conseguir alterar com segurança, né. Seu codebase fica muito grande no monolito, né. Isso gera muitas dificuldades tanto para deploy, manutenção,
direção de testes, até pessoas novas que entram no time se encontrarem no meio do código, né? O entendimento realmente fica difícil, né? Porque assim, você tem uma gama assim, de entidades gigantescas, né? Um propósito muito grande naquele sistema. E aí como é que você entende, né? Dependendo do sistema, ele fica quase que humanamente impossível de se entender ele inteiro, né? Nossa, pra mim a experiência de monolito, ela é positiva no lado de, sei lá, se você tá usando Java ou C Sharp, ou uma linguagem que tem uma IDE tipada e você consegue saber tudo que tá acontecendo, o ponto positivo é que é muito fácil de aprender tudo. É muito fácil entre aspas, né? Porque às vezes o codebase é bem caótico e você tá ferrado. Mas em compensação você tem tudo ali, então você consegue aprender o fluxo inteiro, sei lá, do e-commerce. Eu aprendi inteirinho assim porque a gente rodava no monolito. A gente fez ele acho que em 4 meses, então é aquela coisa lá. Mas logo depois disso a gente tomou decisão de começar a quebrar e na real não foi muito por causa de aspectos de engenharia, foi justamente pelo que o Maurício tinha puxado dos processos. De ser muito ruim da gente desenvolver mais coisas em cima, fazer deploy era sempre custoso. Quando você faz deploy de uma coisa e quebra um negócio que não tem nada a ver, tem que dar rollback, sabe? Você acaba dando rollback de feature importante porque alguém foi refatorar um método e cagou, sabe? Porque não tinha teste. Então tem esses tipos de problemas que eu acho que são problemas de engenharia de software, mais do que de qualquer coisa, assim, porque são processos de engenharia de software que ao longo do ciclo de vida daquele sistema, eles não foram sendo bem seguidos, né? Mas eu acho que, no geral, minha experiência foi meio essa do por que surgiu a motivação de matar, assim. É um dos pontos positivos do monolito que é fácil de monitorar, né? Ah, isso é verdade. O Maurício, ele citou um ponto aí, cara, que eu achei muito legal, cara. A gente vive isso constantemente aqui com relação ao monolito, né? Que quando você aumenta o time, ou seja, tem mais pessoas botando a mão no código, dentro de um codebase bem inflado, cara, uma pessoa fez uma task, commitou, a outra pessoa fez a outra task, commitou, uma vai subir, você tem que fazer rollback porque a outra tava com bug, os caras às vezes não usam tag apropriadamente, aí tem que ficar revertendo todo o código, sabe? É nosso dia a dia no monolito. Hoje são 5 times mexendo no mesmo codebase, cara. Tem soluções, né? Tem algumas empresas, eu acho que o Facebook provavelmente é o mais famoso nesse tipo de coisa, que eles têm um monolitão deles lá e tudo que todo mundo trabalha tá atrás de uma feature, né? Então eles usam feature gates para evitar que alguma coisa que não tá funcionando corretamente vai para produção. Mas é bem complicado de você lidar com a matriz de complexidade que você vai ter quando você está usando feature gates, né? Você não sabe exatamente como todos esses feature gates vão interagir um com o outro, né? Às vezes você está com o usuário tem um feature ligado e não tem o outro feature ligado, e esses features talvez conversem um com o outro. Então dá para você resolver esse tipo de problema com um pouco de engenharia, né? Ou talvez muito de engenharia. Eu imagino que não deve ser simples a forma que o Facebook faz esse tipo de problema para evitar exatamente esse tipo de problema. Alguém botou uma parada em produção e essa parada tá quebrada e como é que a gente desfaz, né? E também tem a diferença do negócio, né? No Facebook, se você perder uma mensagem, você não tá necessariamente perdendo dinheiro, né? Mas no caso de um e-commerce, você talvez não queira perder um pedido, né, ou perder um pagamento. Então tem essa outra coisa também, que até o nível de preocupação que você tem com as interações do usuário também definem o que é que você imagina que deve ser o sistema, né? Não é simplesmente, aqui a gente pode ignorar que veio uma parada e se perdeu. Nem todo mundo pode trabalhar com sistemas desse jeito. Eu acho que no e-commerce a pior coisa que pode acontecer é a gente perder um pedido, cara. Eu já trabalhei em checkout, acho que o Gus já trabalhou em checkout também. E cara, pior coisa do mundo é você, tipo assim, no funil de compra, de navegação todo do cliente, período mais importante é onde ele tá mais vulnerável a falar, foda-se isso, vou embora. É na hora de pagar, sabe? Então, tipo, é bem crítico, mas o ponto que o Ossi falou de monitorar é bem verdade, porque você consegue padronizar monitoramento, log, uma porrada de coisa de um jeito muito fácil, né? O lance do Facebook, cara, eu sempre escutei várias pessoas falando
inclusive o pessoal do Facebook, e eu sempre achei um pouco complexo, assim. Eu imaginei que seja bastante complexo por baixo como eles fazem isso. Inclusive o esquema de releases deles, que é semanal lá, tem as datas certas, isso é meio complexo, assim. Eu sempre pensei que, caramba, é um risco grande, sabe? Pro nosso cenário aqui, a gente, por enquanto, não sei se um dia a gente vai escolher, mas por enquanto a gente nunca pensou em ir pra esse lado, assim. Mesmo porque agora a gente tem um monte de microserviço, né? Então... Isso daí que o Maurício falou do Facebook, a gente tem vamos colocar assim, dois grandes controles, né? A gente tem o que a gente chama de Feature Toggle, que é muito no caminho do que o Facebook tem. E a gente tem o Soft Launch também, que é basicamente hoje a gente consegue fazer o lançamento de uma feature dentro do monolito para um seller só. A gente vira só para esse cara, depois vai virando para outro, e até entregar toda a funcionalidade para todos os sellers. Além do liga e desliga, a gente tem a release cadenciada, saca? Acho legal, só para dar um contexto aqui para quem tá escutando, o Góis, ele é tech lead de catálogo, trabalha lá no catálogo junto comigo. O Ossi é tech lead da logística e o Marcel, ele é tech lead da parte de marketplace, por isso que ele falou dos sellers aí. Ah, sim, eu acabei não introduzindo o assunto, né? Mas assim, dentro da plataforma a gente tem diversos lojistas que enviam catálogo, preço, estoque pra gente, e a gente faz a integração dos pedidos aí na tribo de marketplace, né? Então pra gente é interessante ter esse tipo de controle pra gente entender, pra gente conseguir fazer todas as entregas o mais suave possível e com menos impacto para o negócio, caso exista algum problema, né? Fazer um rollback no monolito, igual o Maurício falou, até fazer um novo build e tal, é demorado, cara. Hoje o nosso build tá na casa das horas também. É verdade, tem esse problema também, saca? Fazer o build é uma desgraça, cara. Agora que você falou, eu lembro que os builds dos sistemas que a gente tinha, que cuidavam de vários domínios diferentes, eram e ainda são meio lentos, assim, saca? E é muito difícil de otimizar isso, cara, porque o codebase começa a ficar gigante e, putz, sei lá, você começa a entuchar a lib de um lado, lib do outro pra atender necessidades diferentes, sabe? De repente você vê se tá fazendo um negócio de criptografia dentro de um domínio e dentro de outro você tá fazendo só um post e daí o codebase fica pesado só por causa dessas dependências, sabe? Monolito não te dá a opção de você poder fazer N deploys no mesmo dia, né? Justamente por causa do tamanho que fica o codebase, o tempo de build. Normalmente fez um deploy, erro, não tem alguma forma de desligar isso, é rollback e senta e chora. E na real, o problema maior, cara, é que o seu fluxo de entrega é super ruim. Se você quiser fazer deploy várias vezes no mesmo dia, você vai passar por todo o processo que normalmente é lento. Então, tipo, acho que a resposta de se você deve matar, se você tá anotando isso que a gente tá falando e dando um check em vários tópicos, provavelmente matar um monolito é o caminho que você deve seguir. Mas aí é bom considerar também se tem jeito de aumentar a velocidade, né? Se não dá mais, se não tem mais solução, o talento, porque é lento e a gente tá rodando 1000 testes de integrações, aí realmente não tem muito para onde correr, né? Mas a sair do monolito para microserviços também é uma decisão que tem que ter cuidado, porque é bem diferente o ambiente, a forma como você vai trabalhar e agora, em vez de você ter o problema em um lugar só, você vai multiplicar os problemas que você tem para os microserviços, né? Então, não dá para simplesmente, agora vamos sair daqui e vamos migrar para microserviços porque tá tudo lento. Se der para deixar a coisa mais rápida, talvez, no geral, é melhor deixar mais rápido, né? Do que simplesmente correr direto para microserviços. A tendência é que com microserviço você tenha as coisas mais lentas, porque você não vai estar no mesmo codebase. Você vai ter que fazer uma chamada de rede, alguma coisa do tipo. Exato. Além disso, eu acho que antes de começar a falar em matar o monolito, a primeira coisa que você tem que pensar, para falar a verdade, é em como você vai fazer essa migração, entendeu? Porque você vai ter toda a sua base de dados vai ter que ser migrada, todas as suas regras de negócio vão ter que ser migradas. Então, você simplesmente criar um novo cara e começar a cuspir informação nele, às vezes não vai sanar o
o negócio. Sem falar que, assim, não necessariamente um microserviço não vai ter bugs, sabe? Então, você vai ter que ir sempre corrigindo ao longo do caminho, né? E também preparar o monolito. Vai ter alteração, sim, durante as migrações, né, no monolito. Preparar esse monolito para ficar um pouco mais desacoplado e você conseguir começar a gerar caminhos diferentes para suas funcionalidades, para seus fluxos de negócio, né? Isso daí a gente está arquitetando bastante ultimamente. E bug é o grego para software, né? Na real, você sempre vai ter bug em software, cara. Tipo, bug de alguém esquecer alguma coisa, um teste que deixou de cobrir um negocinho aqui e ali, um buraco de uma especificação que ficou pra trás e a gente descobriu depois e teve que escrever na última hora. Você sempre vai ter uma coisinha aqui e ali, sabe? Independente se é microserviço ou monolito, você sempre vai ter isso. Então, é importante também olhar pra isso, sabe? Você que tá ouvindo e falando, nossa, então agora eu vou matar. Toma cuidado, porque em geral, monolito atende o mundo, atende bem, tudo funciona bem, sabe? E matar um monolito também não é tão simples assim, né? Você tem que pensar que se você tem um monolito, você tem todas as suas funcionalidades ali. Por exemplo, no mundo de varejo, você vai ter seu catálogo de produtos, seu checkout, seu pagamento, toda a sua parte de clientes, tudo num code base só. Como que você mata tudo isso de uma vez? Não dá. É complicado. Técnicas de assassinatos de monolitos. Pra mim, o que eu observei mais ao longo do tempo que funciona melhor é você trabalhar em matar de fome, sabe? Você ir construindo coisas na frente, fazer um API gatewayzinho que começa a roubar o tráfego dali, talvez tirar o tráfego dali falando a linguagem do monolito, mas devolvendo por baixo coisas de sistemas mais novos, que foi uma maneira que a gente decidiu fazer aqui, no que era possível, lógico, né? Porque às vezes tem fluxo de negócio que não existe mais e mudou completamente. E às vezes os payloads não atendem, então é meio complexo isso, essa escolha. Mas, putz, às vezes tem casos que dá pra você falar, galera, eu vou criar /v2 aqui, todo mundo vai bater aqui, esse cara é um microserviço X que vai estar em tal lugar e vai atender as coisas da maneira que vocês esperam, mas tem um payload novo, porque a gente tá separando por endpoint e tudo mais. Então, matar de fome, na minha experiência, é a melhor maneira, assim. Eu acho que eu vou mandar logo a pior maneira, que é matar o monolito de uma vez, criando vários microserviços, né? Isso aí é a receita para você nunca conseguir sair do monolito, porque você nunca vai conseguir paridade de funcionalidades e você nunca vai conseguir entregar nada, né? Vai ter sempre aquela equipe, a equipe da migração, que é a equipe que nunca vai conseguir entregar, porque ela está correndo contra todas as outras equipes que continuam trabalhando e implementando funcionalidade no monolito, né? Então, se vocês ouvirem em qualquer lugar que vocês estão trabalhando que tem a equipe da migração, pode ter certeza que esse monolito não vai morrer nunca. A gente sofre aqui com isso e acho que uma coisa que a gente faz, na real, pra depois de um tempo não sofrer com isso, é virar e falar, galera, esse negócio vai morrer dia tal, migrou, não migrou, chorou. Mas a gente tende a fazer esse negócio de matar de fome, mas eu acho que são duas alternativas válidas, eu acho que depende do cenário, assim. A gente tem, cara, muita coisa antiga e muito sistema, tem sistema que a gente nem tem code base mais, sabe? Então, é complexo a gente virar e falar, não, eu vou desligar esse negócio aqui, boas. E falar, eu vou quebrar um monstro de serviço, pelo menos no nosso caso aqui, normalmente quebrar botando em produção em paralelo com o que tá funcionando ajuda a validar se tá tudo certo. Ajuda até a eliminar uns fluxos mega antigos de negócio que não fazem mais sentido. Eu concordo com que a forma que o Gouveia falou de seguir foi a forma que a gente adotou até aqui, numa parte do monolito, que a gente começou a matar toda a parte de checkout, colocou uma Pay Gateway na frente, fez alguns microserviços para a parte de checkout e pagamentos, colocou por trás devolvendo a mesma resposta que o monolito devolvia. Conseguimos fazer de uma forma que ia virando todos os canais, sem ter um impacto nos fronts, sem depender de mais um time para mexer. E depois, com o tempo, conforme esses times de canais front-end iam começando a fazer novas implementações, eles iam fazendo aos poucos as migrações para esse novo serviço e saindo da frente do API Gateway. Acho que foi uma alternativa que a gente seguiu aqui que deu bem certo. A gente ainda tem nosso monolito aqui, ainda tem algumas coisinhas lá, mas hoje em dia a quantidade de requests que existe nele é absurdamente menor do que tinha antes.
E os domínios que a gente se propôs a matar também, eles morreram de verdade, né? Lá dentro. Então acho que isso ajuda também a não surgir esse problema que o Maurício comentou. No caso, ambas essas estratégias, cara, você pode cair no problema de você acabar esquecendo de um fluxo, né? E, cara, você tem uma equipe inteira que depende de um relatório que um sistema gera. Você vai matando o monolito de uma vez e criando vários outros serviços menores ou fazendo uma migração. Na migração, você tem isso mitigado, né? Mas na hora que você vai trazer ou mudar esse domínio, você pode acabar esquecendo de trazer uma parte da funcionalidade e acaba, às vezes, afetando uma área inteira da empresa que você nem imaginava. A gente já cometeu esse erro aqui, tentando desacoplar algumas partes, fazendo com migração, inclusive. Então, quando você fala em matar mesmo, né, você tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, senão você vai prejudicar muita gente. A gente brinca ali. A gente pensa no cliente, no seller e em quem consome os nossos sistemas. E principalmente quando você está lidando com coisa velha, né, que ninguém mexe e às vezes não tem nem mais o pessoal que escreveu originalmente, esse é um dos casos mais comuns, que é você não, ou esquecer que tem feature, não saber que tem feature. Às vezes a gente não tem teste de integração, não tem como validar que a gente escreveu a coisa toda. Então, uma coisa boa de fazer antes de tentar fazer migração é pelo menos escrever uns testezinhos de caixa preta, né? Para verificar que aqueles fluxos eles estão funcionando da mesma forma. Porque às vezes você faz uma migração e esquece de operações que deveriam estar implementadas lá, que as pessoas chamam, estão utilizando, e no microserviço não tem, e você só percebe quando vai para produção e não validou, né? O que é que precisava mesmo ser implementado. Outra estratégia que a gente adotou foi a construção de algumas APIs periféricas, assim, base, né? Foi lá nos primórdios das nossas APIs que a gente começou a construir as APIs de back-office, o que possibilitou extrair algumas entidades do legado, do monolito, né? Para poder também conseguir quebrar essas outras partes, esses outros fluxos de negócio, de venda, de catálogo e tudo mais, né? No nosso caso, aqui do catálogo, o Coes pode até falar um pouco melhor, mas catálogo e busca eram juntos antigamente, nesse monolitão. Era tudo bem entranhado, não era nada separado. E na real, quando a gente começou a migrar, a gente criou serviços novos e todo mundo teve que virar pra esses caras. Tinha alguns casos de sistemas que, cara, não ia conseguir virar, sabe? E o que a gente fez? A gente usou API Gateways pra poder fazer essa tradução, sabe? De um payload novo pro antigo, sabe? Transformar um contexto no outro, saber fazer essa ponte pra gente poder matar esse fluxo do legado, né? E do monolito, assim. Então a gente usou um pouco dessa estratégia. Cara, a gente tem feito uma estratégia bem parecida com essa. Tem uma API nossa que é crítica, que é a que o seller acessa. Ela tava sofrendo bastante, já não tinha mais para onde escalar, sabe? E o que a gente fez? A gente criou vários DNS e definiu as rotas. Por exemplo, o endpoint de order está direcionado para o recurso 1, o endpoint de produto está direcionado para o recurso 2. Dessa forma, cara, a gente fica com um monolito distribuído, vamos colocar assim, né? A gente fez 2 deploys do monolito em recursos diferentes, em infraestruturas diferentes, e só direciona via DNS, né? Via rota. Qual que é a vantagem que isso está trazendo para a gente? A gente vai conseguir quebrar ou criar novas APIs, referente, por exemplo, a order, né? Que eu acho que é a primeira que eles vão começar a meter a mão. APIzinha de order separada, com o mesmo payload, que alimenta o monolito antigo e ainda por cima já começa a puxar todos os fluxos para ela, entende? Então, acho que esse caminho de fazer esse roteamento e distribuir o monolito, né, em recursos, ele vai te dar um grande fôlego aí para fazer essa migração de forma suave e não prejudicar ou mitigar muito o que pode vir a prejudicar durante a migração ou a morte do monolito, sabe? Mas tem um caso que eu acho interessante, que você tá num dos casos aqui do Labs que a gente precisa matar monolito por causa de problemas de engenharia que a gente falou lá no começo e de processo. E para alguns casos, cara, eu acho que a abordagem do Maurício é válida de falar, galera, a gente mudou isso aqui,
dia tal a gente vai matar e o endpoint novo vai ser aqui, vocês têm que bater aqui e boas. A gente fez isso no catálogo também, porque, putz, a gente precisava, sabe? Não dava pra manter o outro codebase mais antigo, mas eu acho que tem casos e casos, saca? Como sempre, não existe receita de bolo, assim. A gente faz isso também, a gente faz as duas coisas, saca? Então, basicamente, tem sistemas internos que a gente fala, cara, isso não existe mais porque é impossível dar manutenção, é impossível quebrar ele hoje de uma forma fácil e levaria muito tempo. Então, vamos matar isso daqui, vamos fazer um diferente para você. Tem squad que tá sendo criada justamente para pegar, a gente vai esquecer de alguns fluxos, matar alguns fluxos de dentro do monolito e passar a montar uma squad simplesmente para fazer as operações que eram necessárias do negócio para pegar toda a demanda que esse código do monolito fazia, sabe? É complexo, cara. Chega uma hora que não dá para manter mais o monolito ou o microserviço. Até quando você só tem algumas correçõezinhas de bug, tudo bem. Mas às vezes você tem novas funcionalidades que você precisa colocar naquele microserviço, que não dá para você manter no monolito. Com isso, você tem que chegar no pessoal e falar, ó, a partir de tal dia tem que virar para cá, senão você não vai ter essa funcionalidade, você vai ficando para trás. A gente tem um caso interessante que a gente tem que... Hoje a gente mantém ele funcionando no monolito e no microserviço. Os dois caras ao mesmo tempo. Então a gente tem alteração dos dois caras, tanto no monolito quanto no microserviço, no cara novo. E a gente tem que fazer esses caras conviver, né? No monolito, não deu pra matar. Fala assim, ó, cara, desliga aí, vira pro cara novo, porque é assim que vai ser agora, né? Porque toda a movimentação era feita por procedures. E aí, como é que você coloca um API Gateway na frente, né? Não tinha como. A gente chegou a fazer um levantamento na época, tinha coisa de quase 200 sistemas fazendo alteração diretamente para essa procedure. Então, era inviável. E aí foi onde a gente começou a fazer um trabalho para fazer os dois sistemas funcionarem, os dois sistemas meio que se conversarem, né? Então foi um trabalho assim, bem interessante, bem desafiador. Quando você desce um pouco na camada de dados, você tem, se você tiver regras de negócio e ainda mais que interagem diretamente com o monolito, eu acho que fica bem complicado você fazer uma migração mais suave, né? Matando ou negociando com a área de negócios, como você vai fazer para mudar o fluxo que eles estão acostumados a usar, né? Eu acho que o mais complexo são os serviços que tem front-end, sabe? Aí é tipo, bicho, esquece. Vira e boas, porque front-end é um negócio complexo de você falar, eu vou virar aos poucos aqui. O que você vai fazer? Você vai manter a interface antiga? Não vai? Quando tem front-end é bem pior, assim. Mas você vai fazer um teste AB, mas, cara, depois de um tempo você não vai viver com os dois, sabe? Mas olha que já tem, viu? Já tem micro front-ends aí já, e o pessoal tá começando a fazer isso. Muita gente que tá migrando, inclusive, de frameworks aqui na DigitalOcean, a gente tem muita coisa que era em Ember, e o pessoal tá começando a migrar essas coisas para React. E a ideia é que a gente não tem como reescrever o painel de controle todo, né? Então, as coisas novas, elas estão sendo construídas como pequenas aplicações em React que são chamadas pelo Ember para colocar lá dentro da tela, né? Porque não tem como a gente simplesmente reescrever toda a parte front-end. Então, tá começando a surgir essa coisa também dos micro front-ends e as formas de você integrar, né, entre frameworks diferentes, ou às vezes até entre versões de frameworks, para que você consiga ter um pedaço lá que é diferente do resto da coisa. Vai ser trabalhoso, porque muitas vezes você não quer manter a mesma cara da interface, né? Então você vai ter uma coisa que vai ficar mesmo com a cara diferente, ou então você simplesmente cria aplicações diferentes e carrega esse front-end novo, né? Que é o que muita gente também faz por aí. Que quando você vai para uma outra funcionalidade, isso aí ele já vai carregar outra aplicação, mas já tem microserviços no front-end também. Você tem que ter desenhado o negócio meio para fazer isso, né? Senão você vai ter que, sei lá, fazer alguma mágica ali no meio, imagino. Sempre vai ter treta, né? A migração do monolito para microserviços é outra dor de cabeça. Não é uma coisa que você vai fazer porque é fácil, você vai fazer porque você precisa. Porque o trabalho é grande e a dor de cabeça também vai ser grande, porque tudo que você tem de infraestrutura para o monolito vai ter que ser replicado com microserviços. Porque você está entrando lá no sistema distribuído, várias pessoas vindo de vários lugares diferentes
todos tentando falar com esse serviço. Se você não tiver uma forma de fazer isso ser visível, de ser fácil das pessoas entenderem o que é que está acontecendo e aonde tá dando problema, quando começa a dar problema, o que vai acontecer é que a galera vai começar a pedir para voltar para o monolito, que era bem mais fácil de lidar, porque está tudo num lugar só. Então, é muito trabalho e é bem complicado de você fazer uma migração dessa sem planejamento e sem considerar tudo isso que vai mudar no fluxo de trabalho e em como você vai fazer até debug das coisas em produção, né? Não é trivial. Ah, é verdade. Debug em sistemas distribuídos é boa sorte aí, cara. Se você não pensou isso na concepção dos sistemas, em compartilhar uma variável que você consiga rastrear o request, se você não pensou em logar isso centralizado e conseguir ver isso numa visão só, boa sorte, assim. Depois que você perceber que errou, vai dar um trabalhão arrumar isso. E isso pra falar de um dos problemas que microserviço vai te trazer, né? Monitoramento é outro que, cara, você vai quebrar as coisas, você vai ter que quebrar o monitoramento. Você vai ter que padronizar um processo de monitoramento, o sistema que você vai usar pra monitorar, que métrica que todo mundo usa, como que todo mundo faz alarme. Microserviço traz esse mundo novo de complexidades, de regras distribuídas e que você tem que ter bem amarrado, senão você vai ter buracos que, por exemplo, a gente sofreu com isso durante um tempo, a gente tem feito melhor isso, mas basicamente o que a gente fez foi estabelecer um monte de padrão e regra, sabe? E agora a gente tem um processo de release de software mais restritivo para conseguir validar tudo isso que a gente precisa, sabe? Tá entrando em produção, coisa XYZ, porque a gente tem certeza que tá seguindo um determinado padrão de qualidade, ou se não tá seguindo, é uma coisa legado que a gente tá acordado de que beleza, aquilo ali tem tal problema, todo mundo sabe, mas a gente conseguiu em conjunto validar uma determinada coisa ali. A migração para microserviços não é uma coisa que você deve simplesmente fazer porque é bonitinho ou porque viu uma palestra e na palestra o cara falava que não, é legal, vamos migrar para microserviços, né? Tem vários problemas que vão acontecer e depende muito da organização das equipes, né? Se você tá pensando, eu vou sair agora do monolito e vou para microserviços, a primeira coisa que você vai querer ver, né, deveria estar pronto aí para os seus microserviços é toda essa parte de monitoramento e entendimento de como as coisas estão funcionando. Se você não tem um jeito de distribuir os logs, que as pessoas consigam ver fácil onde é que os logs estão, você não tem uma ferramenta para verificar performance, coleta de métricas, se não tem e não dá tempo agora de fazer, de repente é melhor ficar no monolito do que criar esse novo problema, porque na hora que isso for para produção e ninguém souber como é que funciona, ou como é que o que é que está acontecendo dentro desse microserviço, a solução que foi dada, né, criar um microserviço, está pior do que o problema que ele está tentando resolver, que talvez seja só a demora na hora de fazer o release do monolito. Nunca vá na hype, né, na real. Em nada, assim. Em microserviços, muito menos, cara. Porque você vai ter uma quantidade de problemas incrível se você for na hype de, nossa, eu fui numa palestra aqui, o cara falou que o tempo de resposta dele diminuiu com o microserviço. Cara, se o tempo de resposta diminuiu com o microserviço, ele tava fazendo uma merda muito grande, porque tecnicamente não deveria ser tão mais performático, então ele tinha outros problemas, que ele não abriu o coração lá e você acreditou, então se eu acabei de falar a verdade, desculpa aí, mais paciência. Basicamente, às vezes você tem que tomar muito cuidado quando vai pegar um serviço, pegar uma feature do monolito e transformar num microserviço, para não estar criando um nanoserviço, né? Ou um outro monolito também. Porque, assim, muitas vezes a gente cai. Nossa, vou pegar isso daqui e transformar num microserviço, mas é algo tão pequeno e tão pouco usado que imagina, basicamente um CRUD de uma informação de endereço, sabe? O cara tá fazendo uma aplicação inteira, toda uma infraestrutura vai ser provisionada para isso, sendo que esse microserviço, na verdade, é um nanoserviço, é algo muito pouco usado dentro do negócio e o volume de informação que isso aí vai agregar pro negócio, né? É bem pouco, cara. Então, esse é um dos triggers que eu tive aí, um insight que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um microserviço, né? Acho que também tem o lance de você saber separar bem os contextos, né? Senão você vai transformar um monolito, às vezes, em 2, 3. No contexto de e-commerce, você tem um monolito que hoje tem catálogo, toda a parte de navegação e parte de pedido, você transformar isso em 2, você vai ter 2 monolitos e vai continuar tendo provavelmente os mesmos problemas que você tinha. Então, você tem que saber muito bem antes de começar, acho que saber
quais microserviços criar, quais contextos cada microserviço vai fazer, porque senão você vai transformar seu microserviço, inicialmente ele é um microserviço, daqui a pouco ele vira um monolito de novo. Esse trabalho de quebra de entidades é bem difícil de fazer mesmo. É sempre dá bastante trabalho escolher qual que é o nível de quebra que você quer, né? Igual o Grilo falou, nem muito pequeno e nem muito grande, né? Realmente é complicado de acertar assim de cara, né? Mas assim, uma dica é tentar separar por entidade de negócio, né? Talvez seja um bom caminho aí. Esses dias a gente caiu num problema que um dos devs não estava conseguindo enxergar qual que era o contexto e o limite do contexto da aplicação. Eles estão fazendo um microserviço, sabe? Então, tem um domínio para essa aplicação e tem uma parte desse domínio que é agregada a outros sistemas, entendeu? Então, é exatamente a intersecção entre um domínio de uma aplicação e um domínio de outra que você tem que estar muito atento, senão você acaba pegando essa intersecção e criando um outro microserviço, sabe? O cara queria criar um outro servicinho ou não criar, né? Deixar bem, ou essa responsabilidade num cara, ou deixar a responsabilidade no monolito. Aí você perde a dinâmica e a forma com que os sistemas vão se conversar, sabe? É interessante colocar aqui também que a complexidade que você vai... Quando você for usar microserviços, ela chega em níveis do tipo... Você vai ter que pensar em como que você vai armazenar coisas em bancos diferentes que hoje você não faz isso, sabe? Às vezes hoje você cruza domínio de um lugar pro outro e isso é errado no monolito, mas às vezes você faz isso errado e você vai propagar esse erro para outro lugar. Então tem que tomar cuidado com isso. E quando você for fazer isso, você vai ter que expor aquele negócio que você cruzava, porque senão você não vai conseguir fazer. Você vai ter que prestar atenção em, sei lá, cache. Você vai ter outro cluster de cache para poder lidar. Você vai ter, além de outro banco, você vai ter que lidar com problemas de rede que vão existir em tópicos que não existiam antes, sabe? Antes você acessava uma classe, acessava outra ali e tá tudo certo. Você inseriu uma chamada de rede, cara. Rede tem latência, rede oscila, rede tem tráfego de coisas que não tem nada a ver com o que você tá rodando. No nosso caso, a gente usa Kubernetes, então o Kubernetes tem 1 milhão de coisas lá dentro que podem mudar o comportamento do que você tinha. Se você não tomar cuidado com o desenho disso, pode ser pra pior. Então é bem interessante você fazer esse levantamento geral para ver se você vai conseguir atender esses problemas e mapear com uma segurança a maior parte deles, inclusive. A dica então é não sair do monolito, né? Só se não precisar mesmo, né? Pois é, se não tá precisando, se é só coceira, se deixa a coceira passar, né? Não vai procurar sarna porque você vai encontrar. Vai ser grande e vai ter que passar muita pomada para resolver, porque a dor de cabeça, principalmente quando você não tá preparado, né? Você não montou o ambiente para rodar nesse tipo de coisa e o entendimento do pessoal não tá tranquilo quanto a isso, é bem problemático, porque muitas vezes o cara pensa, não, vou só subir uma exceção aqui e tem um pedaço ali, outro pedaço ali da aplicação que vai pegar essa exceção. Só que agora você tá rodando essa exceção num ambiente distribuído, você pode estar quebrando vários outros lugares só porque você tomou essa decisão, né? Então, o jeito que a gente escreve uma aplicação quando você está lidando com microserviços, né? Com esse tipo de distribuição, é bem diferente do jeito que a gente escreve uma aplicação que está local, né? Tô sem a conexão com o banco de dados, então é porque acabou o mundo aqui e eu não vou mais... Eu assumo que tá tudo quebrado porque é a minha conexão com o meu único banco de dados, mas quando você tá trabalhando com microserviço já não é mais assim, né? Você não pode assumir que porque o seu microserviço não tá funcionando, tá tendo problema, ele vai parar todas as partes de todas as aplicações dentro do ambiente. Então até o jeito que você vai ter que escrever o seu software vai mudar, porque o nível de confiabilidade também é outro, né? Não é mais a mesma coisa que você tinha no passado com o monolitão. É igual o Gouveia e o Maurício falou, né? Tipo, tá adicionando camadas no nosso sistema, né? Rede e tudo mais. Então, provavelmente ele vai falhar bem mais do que ele falhava no monolito. E aí, um ponto interessante que o Maurício falou do ferramental, né? Se a gente não tem um ferramental legal para monitoria, para deploy, para build, fica bem difícil de fazer mesmo, de quebrar, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente não tiver, por exemplo, um orquestrador de containers igual o Kubernetes, fica bem complicado de tomar conta dessa infraestrutura, né? Porque vai ficar bem grande, né? Em vez de você ter um cara só lá, para olhar, você vai ter 20, 30 caras, né? 20 microserviços. E aí, como
como é que você toma conta desses caras todos, como é que você monitora, né? É bem complicado, né? Então a parte do ferramental é bem importante e se não tiver ela preparada desde o início fica bem difícil. Pra mim tem uma analogia válida que é sobre comunicação, saca? É fácil você se comunicar com poucas pessoas e é muito difícil você se comunicar passando a mensagem direito e o conteúdo correto entre muitas pessoas, saca? Eu vi isso no Labs quando a gente era 20 pessoas, agora que a gente é mais de 1000, a gente tem outra complexidade e aí a gente tem vários mecanismos e em sistema eu acho que é análogo, assim. Você vai ter que ter mecanismos para lidar com essa escala, você vai ter que ter mecanismos para conseguir padronizar as coisas, senão você vai ter problemas de comunicação entre os sistemas. Então eu acho que quem tá ouvindo e talvez não tenha entendido, eu acho que isso ajuda a entender, assim. Bom, é isso aí, valeu quem tá ouvindo pela audiência, valeu vocês pela participação aí. A gente tá no Twitter e no Instagram, @cabecadlab, tem o e-mail também, cabecadlab@luisalabs.com. Eu tô no Twitter e no Instagram como BF Gouveia. Eu tô no Twitter como Luiz H. Góes. Eu tô no Twitter também como Diego Ossi. Tô no Twitter também como Marcel Grilo. E eu tô lá como Maurício JR. Bom, é isso aí, muito valeu, até a próxima. Valeu aí, galera. Valeu, Gouveia. Valeu. Cabeça pessoal, de Lab, valeu. o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.